Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar do sistema respiratório, que é o nosso capítulo 18. Esse capítulo é um capítulo bastante grande. Eu vou expor aqui da maneira mais simples e resumida possível. E as dúvidas que vocês tiverem, por favor, marquem no livro e me perguntem no nosso horário de aula no Google Class, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, né, uma introdução para que a gente relembre, né, e para que a gente afirme que a respiração é uma característica que é muito importante para os seres vivos, né? E apesar também dos seres anaeróbios, uma parte substancial dos seres vivos vai depender do oxigênio para sobreviver. Nos organismos unicelulares, esse oxigênio ele é retirado diretamente do meio, mas em nós, seres humanos, esse oxigênio ele é transportado através do nosso sangue na nossa circulação. A respeito dos componentes do sistema respiratório, primeiro a gente vai falar da porção condutora, que são as vias aéreas, ou seja, aquelas estruturas que vão conduzir esse ar, né? A gente começa nas cavidades nasais, que são duas e são paralelas, né? São separadas pelo septo nasal, que é uma cartilagem. Essas cavidades nasais, elas se comunicam com a faringe. Então, a gente vê aqui, ó, cavidade nasal, aqui na imagem, e a comunicação delas com a faringe. Elas são revestidas por cílios, como a gente observa aqui nessa imagem, e esses cílios, eles movimentam o muco produzido pelas células aí das cavidades nasais, eles filtram o ar, eles umedecem o ar e eles também aquecem esse ar inspirado. Depois das cavidades nasais, então a gente descendo aqui, né, a gente tem a região da faringe, que é um canal que pertence tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. E por isso nós já falamos da faringe bastante quando nós falamos de sistema digestório. Ela se comunica tanto com as cavidades nasais quanto com a boca, né? Popularmente a gente chama de garganta. Depois a gente tem a laringe, que é um tubo que é sustentado por peças cartilaginosas e articuladas, né? Inclusive, uma dessas peças forma a proeminência laríngea, que é popularmente chamada de pomo de Adão, que é aquela partezinha mais protuberante, né, que os meninos aí na idade da adolescência começam a apresentar, tá? Situada na parte superior do pescoço, a laringe, e ela é contínua com a faringe. É o local também onde estão situadas as pregas vocais. A glote é a entrada, né, o comecinho, né, a entradinha ali no início da laringe, e é o local onde existe a válvula epiglote. Já falamos dela, então nós vimos que a epiglote, ela é essa válvula que se encontra aqui, né? Que faz o quê? Que quando o alimento é deglutido, ela tapa a entrada da traqueia e o alimento segue em direção ao esôfago, que faz parte do trato digestório. E quando isso não está acontecendo, quando não há deglutição de alimento, essa válvula fica aberta e, obviamente, o ar consegue ir aqui em direção à traqueia, ok? Então, a parte do sistema respiratório aqui na frente, traqueia, e do sistema digestório atrás, essa parte mais fininha que a gente observa aqui, que é esôfago, bom? Aqui a gente está vendo exatamente, ó, a válvulazinha da epiglote, observa que está aberta e a gente consegue inclusive ver aqui as proeminênciazinhas das cordas vocais. Após, né, essa estrutura, tem a traqueia, que é uma continuação tubular das vias aéreas, né? Então a gente estava falando aqui da parte da laringe e depois a gente está falando aqui da região da traqueia. Tem 1,5 cm de diâmetro e tem de 10 a 12 centímetros de comprimento. É formada por anéis cartilaginosos, né? Então a gente vê aqui, tanto no desenho quanto na própria micrografia, ó, os anéis cartilaginosos, que na verdade sustentam essa traqueia aberta. E na parte inferior, ela se bifurca e ela dá origem aos 2 brônquios, tá? Os brônquios, por sua vez, eles se ramificam e eles vão originar
estruturas de calibre menor, que são os bronquíolos, formando o que é chamado de árvore respiratória. Então, essa estrutura aqui, né, seria a árvore respiratória. Eles são revestidos por epitélio mucoso ciliado também. Então, a gente também observa aqui, ó, a presença desses cílios, além da produção do muco, que faz com que essa região tenha um aspecto bastante viscoso, pegajoso. Depois disso, a gente entra na porção respiratória, que são os pulmões e os alvéolos pulmonares, né? Então, aqui a gente observa a imagem dos pulmões. São dois, né? E são de natureza esponjosa. Eles ficam localizados dentro da cavidade torácica. Aqui, inclusive, a gente está vendo o coração aqui junto, né? O direito é mais largo e espesso. Ele possui 3 lóbulos. E o esquerdo só tem 2, porque, né? Se você observar, ele é um pouquinho menor, porque é exatamente onde se encaixa aqui o coração, tá? Eles são revestidos por dupla membrana serosa, que é chamado de pleura, né? Entre essas membranas, então, entre essas pleuras, há uma cavidade, um espacinho, né? Que é preenchido por um líquido lubrificante, exatamente líquido esse que reduz o atrito, né? Então, tem um líquidozinho entre essas membranas serosas que são as pleuras. Depois, por último, nós temos os alvéolos pulmonares. Então, a gente viu a traqueia veio, se bifurcou, formou os brônquios se ramificaram, formaram os bronquíolos e, ao final desses bronquíolos, existem esses saquinhos aqui que são exatamente os alvéolos pulmonares. Observa que eles são muito irrigados, tá? Exatamente porque é o local onde ocorrem as trocas gasosas, por isso eles são muito vascularizados, tá? Eles aumentam a superfície de contato com o ar e isso, obviamente, torna a difusão dos gases muito mais eficiente. Tá? Então, aqui a gente tem uma micrografia onde a gente vê o bronquíolo e a partir desse bronquíolo, ó, ao redor dele, todos esses espacinhos aqui que vocês estão vendo em branco são exatamente esses saquinhos aqui alveolares. Um alvéolozinho, cada espacinho desses que a gente observa nessa imagem. Coisa importante a ser dita. Bom, movimentos respiratórios estão relacionados aí aos músculos intercostais e ao diafragma. Então, eles se contraem e se relaxam, permitindo tanto o aumento quanto a diminuição da caixa torácica. E, obviamente, vai permitir também tanto a expansão quanto a retração dos pulmões, né? Então, quando há uma contração e a caixa torácica diminui, esses pulmões se retraem. Quando há um relaxamento e a caixa torácica aumenta, esses pulmões se expandem, né? Na inspiração, há uma contração dos músculos e a elevação das costelas, aumentando a caixa torácica. Então, inspirou, há um aumento da caixa torácica. Esse aumento da caixa torácica vai determinar a expansão dos pulmões e, por conta disso, vai ocorrer a aspiração desse ar. Na expiração, há um relaxamento dos músculos, que vai permitir que a pressão dos órgãos abdominais diminua o diâmetro dessa caixa torácica. Com a diminuição da caixa torácica, ocorre uma retração dos pulmões e, consequentemente, aquele ar que estava dentro dos pulmões, ele acaba sendo expelido. Então, aqui a gente tem, né, esse exemplo, mostrando exatamente aqui a expansão da caixa torácica, permitindo, né, que haja a inalação, ou seja, a entrada desse ar, que vai preencher aqui, né, os alvéolos. E aqui a gente está vendo quando ocorre o contrário. Quando esse ar ele é eliminado, isso acontece graças a uma retração aqui do tamanho da caixa torácica, tá? Aqui a gente está vendo a mioglobina e a hemoglobina. Olha só, vamos falar delas. Então, agora a gente vai falar em relação ao transporte desses gases respiratórios, né? A hematose significa a eliminação do gás carbônico que está presente nas hemácias e a captura
captura de oxigênio do ar que está lá nos alvéolos. Esse processo da hematose, ele ocorre através de difusão. Então, ou seja, esses gases, eles passam através da membrana, ok? Os gases, eles são transportados no sangue através de moléculas que apresentam uma afinidade química, que são os pigmentos respiratórios. Então, a gente tem aí a hemoglobina, que é o pigmento respiratório dos seres humanos e está presente no interior das hemácias e no plasma sanguíneo, ó. Vimos a hemoglobina aqui, nessa imagem. E a mioglobina, que é o pigmento respiratório humano presente no interior das células musculares esqueléticas, que foi esse pigmento que a gente viu aqui. Bom, então aqui a gente tem uma representação, ó, um vaso sanguíneo que está passando aqui por um alvéolo pulmonar. Esse alvéolo pulmonar está repleto de oxigênio, enquanto que essas hemácias estão repletas de gás carbônico, e esse sangue também, repleto de gás carbônico. Quando chega aqui por difusão, lembra do que é difusão, né? As moléculas passam do local onde elas estão mais concentradas para o local onde elas estão menos concentradas. Então, se estava mais concentrado o gás carbônico aqui nos vasos sanguíneos, ele passa para os alvéolos pulmonares. Se o oxigênio estava mais concentrado nos alvéolos pulmonares, ele vai passar para a circulação sanguínea, para o interior das hemácias. E assim, a hematose vai acontecer aí em cada um desses alvéolos. O oxigênio dos alvéolos, ele vai se combinar com a hemoglobina das hemácias e ele vai dar origem ao que é chamado de oxihemoglobina. Então, praticamente todo o oxigênio é transportado pelas hemácias até os tecidos. Nos tecidos, esse oxigênio ele se dissocia da hemoglobina e ele vai se difundir no fluido que banha aí os tecidos, nesse líquido intersticial, né? Essa dissociação também obedece ao gradiente de concentração. Então, o oxigênio ele sai do sangue, que é o local onde ele está mais concentrado, e ele vai para o fluido intersticial, que é o local onde ele está menos concentrado. Então, é por difusão, então segue esse padrão em relação ao gradiente de concentração. O inverso ocorre com o gás carbônico. Tem muito gás carbônico no fluido intersticial, porque foi eliminado pelas células. Então, esse gás carbônico passa do fluido intersticial para o interior dos vasos sanguíneos, né? Bom, como que ocorre, então, esse transporte de gás carbônico? Presta atenção que o transporte de gás carbônico ele é um pouquinho diferente do transporte de oxigênio. O gás carbônico produzido pelas células, ele é eliminado no líquido intersticial e ele vai ser absorvido pelos capilares sanguíneos. Aproximadamente 7% desse gás carbônico é transportado no plasma sanguíneo, tá? Ou dissolvido ou associado a proteínas plasmáticas. 23% é transportado pela hemoglobina das hemácias, que dá origem ao que a gente chama de carbohemoglobina. E 70%, então observa que a maior parte, 70% desse gás carbônico, ele vai reagir com a água no interior da hemácia. Então, esse gás carbônico entra na hemácia e reage com a água. Quando ele reage com a água, ele forma um ácido, que é o ácido carbônico. Mas esse ácido carbônico, ele vai sofrer ação da enzima anidrase carbônica. Então, quando ele sofre a ação da anidrase carbônica, ele vai se dissociar e ele vai formar bicarbonato e íons H+. Então, observa que aqui a gente consegue ver exatamente isso, ó. O gás carbônico caiu na circulação sanguínea, né? Ele reagiu com a água na hemácia, ele formou o ácido carbônico, aqui não está representado, aqui só está representado o gás carbônico com a água, mas essa reação aqui origina o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele sofre ação da anidrase carbônica. Então, a anidrase carbônica, ela modifica, ela quebra esse ácido carbônico e aí origina, então, bicarbonato e íons H+.
esse bicarbonato, ele sai das hemácias e ele vai ajudar a controlar o pH do sangue. Ele ajuda na manutenção do pH sanguíneo, tá? O contrário também pode acontecer, né? Então, aqui a gente está vendo quando esse gás carbônico está presente aqui no líquido intersticial, né? E vai entrar em contato com as hemácias. Mas o contrário também pode acontecer, como a gente está observando aqui, tá? Bom, existe uma situação que é bastante importante de se falar, que é o envenenamento por monóxido de carbono. Observa que aqui a gente tem CO apenas, não é CO2, dióxido, tá? O monóxido de carbono, quando ele se associa com a hemoglobina, ele forma a carboxihemoglobina. É diferente, eu vou voltar aqui para vocês observarem, ó. CO2 com a hemoglobina forma carbohemoglobina. Aquele é o dióxido. Esse monóxido com a hemoglobina forma carboxihemoglobina. Perdão, gente, dei um espirrinho. Essa ligação aqui, ela ocupa o mesmo local na molécula de hemoglobina, que é o grupo M. Então, isso significa que se a hemoglobina está associada ao monóxido de carbono, ela está ocupada, ela não vai se associar nem ao dióxido, nem ao oxigênio, certo? A força da combinação dessa carboxihemoglobina, ela é muito maior do que a força da combinação com o oxigênio, que seria a oxihemoglobina, cerca de 210 vezes mais forte. Então, isso torna a carboxihemoglobina uma combinação muito estável, ou seja, é muito difícil dessa combinação ser desfeita. É muito difícil desse monóxido de carbono ser eliminado da hemoglobina, tá? Se a concentração de monóxido de carbono aumenta, a hemoglobina das hemácias ela vai ficar totalmente indisponível para o oxigênio, porque ela vai ficar toda repleta de monóxido de carbono e essa ligação não vai se desfazer, tá? Então a pessoa tem caso de envenenamento por monóxido de carbono e morre por asfixia, né? Como se ela tivesse com falta de ar, mesmo que ela esteja inspirando. A questão é que ela está inspirando um ar repleto de monóxido de carbono, esse monóxido se associa à hemoglobina e essa associação não é desfeita de maneira fácil. Então não sobra espaço para o oxigênio se associar e ser transportado. Como é que isso vai poder ser revertido? A pessoa precisa rapidamente ser tratada com a aplicação de oxigênio puro, para poder ir desfazendo, né, essa ligação forte e, consequentemente, que essa hemoglobina vai se tornando disponível para se ligar ao oxigênio e transportar esse oxigênio, tá? Outra parte importante aqui é a fisiologia do controle respiratório, né? Então, isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo, que mantém e modifica a sua profundidade e frequência, então de acordo com as exigências do corpo. Como assim? Quando você fala, quando você caminha, quando você come, quando você corre, né? Então, a sua frequência de respiração e tanto a intensidade também se modifica em relação a situações diferentes que seu corpo exige. Na condição de repouso, o bulbo, que é o centro respiratório, ó, ele tá marcadinho aqui com a estrelinha, só pra gente lembrar de onde ele é, tá? Então, essa região do bulbo, ela vai enviar a cada 5 segundos impulsos nervosos para a inspiração. Então, aproximadamente, isso é uma média, obviamente, a cada 5 segundos você, né, vai inspirar. Os impulsos, eles são enviados pelo nervo frênico e intercostais, né? Para que essa respiração possa acontecer. E esses impulsos, eles fazem o quê? Estimulam a contração da musculatura, tanto torácica quanto diafragmática. Quando essa musculatura se contrai, ocorre o processo de inspiração. Então, isso é a cada aproximadamente 5 segundos.
Quando ocorre um esforço físico, o CO2 ele aumenta, a concentração aumenta no sangue, porque você está fazendo um esforço físico, há uma exigência maior das suas células, do metabolismo das suas células, e com isso uma liberação maior de gás carbônico. Esse gás carbônico que aumenta a concentração no sangue, ele reduz o pH do sangue. Então, essa redução do pH sanguíneo provoca um fenômeno, né, uma situação chamada de acidose, ok? Essa acidose, ela estimula o bulbo a enviar esses impulsos em intervalos menores. Então é por isso que você fica, por exemplo, ofegante. Aquela respiração ofegante, que é uma respiração mais rápida, ocorre exatamente porque o bulbo identificou a acidose no sangue e com isso ele começou a enviar esses impulsos nervosos em intervalos menores, tá? Perdão novamente. Com isso ocorre então um aumento da frequência respiratória. É por isso que quando você acaba uma atividade física, você está ofegante e respirando rapidamente, né? Então isso aconteceu porque o bulbo percebeu essa necessidade, né? Através dessa acidose, e ele começou a enviar esses impulsos mais em intervalos menores, ou seja, impulsos mais frequentes, tá? Por último aqui, para a gente finalizar, a curva de dissociação. Desculpa, gente, estou espirrando e tossindo muito, que a minha alergia anda muito forte esses dias. Quando há um aumento na concentração de oxigênio, a hemoglobina se une fortemente ao oxigênio. Quando há uma diminuição da concentração do oxigênio, ocorre também uma diminuição na afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Então, esse oxigênio acaba sendo liberado mais facilmente. Nos pulmões, né, quando a gente fala em relação aos pulmões, né, o aumento do oxigênio, com o aumento do oxigênio, 98% da hemoglobina ela fica saturada de oxigênio. Nos tecidos, com a diminuição do oxigênio, apenas 70% da hemoglobina fica saturada. A redução do pH também vai ser responsável por diminuir essa afinidade, tá? E, por último, a hemoglobina fetal, ela apresenta maior afinidade com o oxigênio que a hemoglobina materna. Mecanismo esse que permite que esse oxigênio passe, né, para a circulação fetal e possa suprir aí as necessidades das células do bebê. Tá ok, gente? Esse é um capítulo grandinho, né? Então tem bastante informação. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês já sabem, eu estou disponível para tirar essas dúvidas lá no horário de vocês no Google Class. E aí vocês podem me mandar as perguntas, os questionamentos, que eu vou estar disponível e vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? No mais, gente, é isso. Semana que vem a gente vai se encontrar novamente. Bons estudos, se cuidem, fiquem com Deus. Beijo no coração.